Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. Hoje nós estamos nos aproximando do Natal, então eu gostaria de trazer para vocês mais uma palavra a respeito do nascimento desse nosso Rei. Da última vez em que nós nos encontramos, eu falei justamente desta parte humana deste nascimento do nosso Rei, que se encontra lá em Lucas, onde Lucas vai nos mostrar que este menino chamado Cristo Jesus, ele nasce de uma maneira frágil, ele nasce de uma maneira dependente, ele nasce experimentando privações, ele nasce logo tem que ser enrolado num berço, num pano, porque ele é frágil. Maria tem que pegar ele, tem que deitar ele numa manjedoura, porque ele é dependente. E além disso, o texto de Lucas vai nos mostrar que esse nosso Deus, ele não encontra lugar na hospedaria quando ele nasce, e então ele tem que dormir em uma manjedoura. Então, desde o momento do seu nascimento, ele já passa por privações. Mas agora eu gostaria de ler um texto que vai mostrar uma outra característica deste Deus, que é a característica divina dele. Se Lucas vai nos mostrar a parte humana deste homem chamado Cristo Jesus e do nascimento dele, João vai mostrar um outro lado deste homem chamado Cristo Jesus. E ele vai nos dizer assim, os primeiros versos de João vão nos dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E daí, no versículo 8, no versículo 9, ele vai dizer o seguinte: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo, que antes era o Verbo que era Deus e que estava com Deus, agora o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É interessante que o que João vai nos mostrar é que este mesmo Jesus, que é completamente humano, ele também é completamente divino. E ele vai nos dizer que já no princípio da criação, este Jesus Cristo, ele já estava com Deus, e ele não apenas estava com Deus, mas ele era Deus. Ele era o próprio Verbo de Deus. Então, quando a Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis que Deus disse, haja luz, esse verbo, essa manifestação de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, que já estava operando na criação. Tanto é que João vai nos dizer que tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas agora João traz a seguinte informação: este Verbo que era Deus, que estava lá no princípio, que criou todas as coisas, agora ele vem ao mundo, e ele faz parte do mundo, e ele está no mundo, ele entra dentro do próprio universo que ele criou. E o que João vai nos dizer após isso é que aqueles que estavam no mundo não o reconheceram. Eles olharam para o próprio Verbo e eles não reconheceram o Verbo de Deus. Deus estava entre eles e eles não reconheceram. Mas João vai dizer o seguinte: a todos quanto creram neste homem chamado Cristo Jesus, no Verbo de Deus, este mesmo Verbo de Deus, ele deu a cada um o poder de ser feito filho de Deus. E hoje, porque nós cremos neste Verbo de Deus, porque nós reconhecemos que este Deus entrou no nosso mundo, encarnou no nosso mundo na figura do Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz dos homens e nós o reconhecemos. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós fomos feitos agora, cada vez mais, à imagem e semelhança deste mesmo Deus. Que coisa maravilhosa! Esse nosso Deus que nós servimos
é um Deus que é completamente humano, que experimenta das nossas fragilidades, das nossas privações, das nossas dependências. Mas Ele é também o Deus que é completamente divino. Ele é aquele que criou todas as coisas. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele, o Senhor Jesus, é o próprio Verbo de Deus. É este o nascimento que nós comemoramos daqui a alguns dias. Este é o homem que nós adoramos, o Filho do Deus vivo, o Verbo de Deus. Então, não existe motivo para temer, não existe motivo para se sentir, talvez, solitário, porque este mesmo Deus que fez todas as coisas se encarnou e agora Ele está perto. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, mais do que Deus conosco, Ele é o Deus em nós. Esse Deus veio na figura de Jesus, e na figura de Jesus Ele se tornou completamente humano. Mas quando Ele subiu, Ele deixou para cada um de nós o seu Santo Espírito. E agora Ele não está mais do nosso lado, agora Ele está dentro de cada um de nós. Ele habita em cada um de nós. E nós somos, por isso, os seus filhos. Que você se lembre nesse Natal de que o nosso Deus é um Deus completamente humano, mas é um Deus também completamente divino. Ele partilha de toda a nossa natureza humana, exceto do pecado, mas da mesma maneira, Ele tem todos os atributos do Deus vivo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Onipotente, o Onisciente, o Onipresente, Deus vivo, Criador de todas as coisas, que se encarnou e habitou aqui. Que Deus abençoe o seu dia, que neste final de ano você se lembre desta maravilhosa notícia do Deus Emanuel, do Deus conosco, do Deus que está presente não apenas ao nosso lado, mas agora através do seu Espírito Santo dentro de nós. Um ótimo dia para você, que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até mais.